E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo em paz? Assim espero. Pessoal, nesse vídeo que eu vou abordar agora com vocês, o assunto é a Idade Média. Mas no caso aqui eu vou abordar uma das crises que esse sistema político-econômico, chamado feudalismo, passou no decorrer do século XIV. Até porque não esqueçam, levem em consideração que esse sistema político-econômico ele prevaleceu por bom tempo do contexto europeu, a Idade Média, mais precisamente falando, sistema feudal, e no decorrer do século XIV, esse sistema passou por crises. Uma dessas que eu vou abordar é a chamada Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é um conflito que vai envolver duas nobrezas, a inglesa e a francesa. Na época elas estavam enfraquecidas, só corrigindo aqui, e acabaram travando esse longo conflito conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Ela começa no ano de 1337 e vai se estender até o ano de 1453. Ela, na verdade, vai durar 116 anos. Mas leve em consideração que não vai ser um período de guerra ininterrupta, não. Vai ter alguns momentos em que elas vão parar, paz, tranquilidade, mas o conflito vai se estender por 116 anos. Esse conflito, como eu falei para vocês, ele agrava a crise que o feudalismo vai viver no século XIV. Que a fome e a peste também vão acabar marcando essas crises do feudalismo. Bom, o que vai acabar acontecendo? Por trás de todo conflito, vai existir um motivo. O motivo por trás desse conflito vai se dar através da sucessão do trono da França. Desde o século XI, minha gente, século XI, isso depois de Cristo, a nobreza francesa e inglesa, franceses e ingleses, membros da nobreza, estavam ligados por laços de parentesco, laços de casamento e por relações de vassalagem. Suzeranos e vassalos, não esqueça, era a relação que existia de um nobre para com outro nobre. Aí nessa época, preste atenção, viu? Nessa época aqui não existia, por exemplo, uma definição clara. Só porque poderia, por exemplo, ser rei da França e rei da Inglaterra. Até porque essa ideia de países como a gente conhece hoje, como França e Inglaterra, não existia na época. O que é que pode acabar? O que é que acontecia nessa história? Nobres franceses poderiam ser reis ingleses e vice-versa. Era isso que acontecia. Os nobres de ambos os reinos, tanto da França como da Inglaterra, poderiam sucessivamente e respectivamente ou ser rei da França ou ser rei da Inglaterra. E isso vai ser uma das causas desse conflito. Tudo vai começar, minha gente, tudo começa com a morte do rei francês Carlos IV. Ele falece no ano de 1328 e não deixou herdeiros ao trono. Surge um vazio. Quem é que vai se entrar nesse trono francês? Carlos IV morreu e não deixou herdeiros. É nessa historinha que o seu sobrinho, o rei inglês Eduardo III, reivindica o trono. Não esqueça que a nobreza inglesa e francesa estavam ligadas por relações de parentesco. O sobrinho de Carlos IV, o rei Eduardo III, inglês, ele acaba reivindicando o trono. Ele acaba reivindicando este trono. Mas nessa historinha, quem acaba assumindo o trono é o primo dele, Filipe de Valois. Filipe de Valois era primo de Carlos IV. O primo reivindica o trono. A nobreza inglesa não aceita. Resultado, começaria esse longo conflito conhecido como Guerra dos 100 Anos. Esse é um dos motivos por trás da Guerra dos 100 Anos. O outro motivo apontado para esse longo conflito também vai ser a disputa pela região de Flandres. Flandres é uma região que hoje está localizada lá no norte do território da França, que era uma riquíssima, grande produtora de lã. Mas, minha gente, falar dessa guerra
e não falar sobre quem foi Joana d'Arc, a padroeira da França, heroína francesa, é até um pecado, viu? Até porque essa camponesa é ela que vai liderar os franceses nesse longo conflito chamado de Guerra dos 100 Anos. Que no que diz respeito a essa guerra, praticamente a Batalha de Sluis, que ela é datada do ano de 1340, lá na região de Flandres, ela vai ser um dos conflitos iniciais da Guerra dos 100 Anos. Boa parte da frota francesa, da armada francesa, só corrigindo aqui, foi destruída nesse conflito. Aí onde é que entra Joana d'Arc nessa história? Joana d'Arc foi uma jovem camponesa francesa, nascida no ano de 1412 e morta no ano de 1431, que depois de quase um século em que foi iniciado o conflito, ela lidera os franceses em várias batalhas. Ela era filha de camponeses. Ela era a mais nova de 5 irmãos. E segundo ela, aos 13 anos de idade, adolescente, evidentemente, segundo ela, começou a ter visões, mensagens divinas de alguns santos. Essas mensagens diziam que ela iria liderar os franceses para expulsar os ingleses de seu território. Ela, incumbida dessa missão divina, vai acabar liderando os franceses nesse conflito. Levaram ela para a igreja. As autoridades da época disseram que realmente essas missões só poderiam ser, um chamamento divino, e ela vai acabar liderando os franceses nesse conflito. O que é que ela vai fazer? Corta o cabelo, veste-se de homem e parte mundo afora, atrás do seu objetivo. Qual era o objetivo dela? Liderar os franceses para expulsar os ingleses nesse conflito chamado de Guerra dos 100 Anos. Ela que acaba liderando os franceses nas principais batalhas, diga-se de passagem. Ela vai ter um fim trágico mesmo. Ela cai prisioneira nas mãos dos ingleses. Ela vai ser queimada viva pelos ingleses, acusada de bruxaria. Tu imagina uma mulher por aí dizendo que Deus apareceu para ela, santos da igreja apareceram para ela, dizendo que ela tinha recebido uma missão. Essa missão era o quê? Libertar os franceses dos ingleses. Ela vai ser acusada de bruxaria. E as bruxas, durante esse período, a grande maioria dos casos, caíam na fogueira e eram queimadas vivas. Somente no século XIX, minha gente, é que ela vai ser considerada heroína francesa. No ano de 1920, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela acaba canonizando Joana d'Arc. Joana d'Arc, até onde eu sei, é a padroeira da França. A mulher que personifica a França. A mulher que liderou os franceses nesse longo conflito chamado de Guerra dos 100 Anos. Acho que vocês estão querendo saber qual foi o final da guerra, né? Nessa historinha, quem vence esse conflito são os franceses. Os franceses expulsam os ingleses de seu território, fortalecendo o poder da Casa Real Francesa. E, minha gente, só para finalizar, a título de curiosidade, uma mulher liderar um exército era uma raridade na época. Até porque, minha gente, as mulheres na Idade Média, principalmente camponesas, elas vão o quê? Vão ser mulheres nobres, simples de nobre coração, que vão trabalhar no campo e ajudar a família, os pais, consequentemente falando. Foi um marco e tanto para a história da França, essa liderança de Joana d'Arc durante esse conflito chamado de Guerra dos 100 Anos. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, ajudem no crescimento deste canal. Valeu, pessoal. Até nosso próximo encontro
e até a nossa próxima discussão histórica.